Quantas vezes nós denunciamos aqui a covardia do PT? Eles fazem de tudo, colocam criancinhas falando as frases que o Bolsonaro disse, que o Bolsonaro não disse. E eles ficam fraudando tudo o que podem. Não seguem a lei, não seguem a moral, ficam acusando pessoas de serem imorais, quando na verdade foram eles que roubaram os cofres públicos. Mas o vídeo que eu tenho para mostrar para você agora mostra muito bem o que o PT está preparando para o segundo turno. Acontecendo. Então vou ligar lá para... Votando 17, tá dando Fernando Haddad? Vou ligar aqui no planejamento lá do Data, ver se alguma coisa no sistema. Porque os outros tudo deu certo, né? Então de ligar lá no planejamento lá. Que é o Datafolha mesmo? É? Porque eu tenho Aí, gente, Datafolha a gente tá colocando aqui até... Deu alguma coisa, porque Tá dando alguma coisa errada. O digito 17 tá em Fernando Haddad? Deixa eu tô ligando lá. É, porque... Como você pode ver, mesmo que eu esteja aqui absolutamente improvisado, eu preciso deixar para você um recado. Dá para confiar no Datafolha? Dá para confiar no PT? Dá para confiar nessas eleições? Eu, sinceramente, não sei mais o que esperar do PT. Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Aí eu falo com vocês o seguinte: havendo fraude nas urnas eletrônicas no Brasil, a fraude é feita dentro da urna, não fora da urna, tá? Então, esses totalizadores aqui, no caso de haver fraude nas urnas no Brasil, esses totalizadores já estão fraudados. Já estão fraudados, tá? Então, não existe no Brasil recontagem de votos. Não existe recontagem unitária de votos. Se você quiser saber um por um dos votos aqui, né, contar um por um, isso não existe. O Brasil tem um sistema de urnas inauditáveis. Isso é usado só no Brasil, com a conivência do TSE, que encoberta a possibilidade de fraude no Brasil. O TSE é uma instituição que não tem um pingo de vergonha na cara, que não tem um pingo de compromisso com o brasileiro, que não tem um pingo de responsabilidade e que é conivente com qualquer bandidagem que tenha na urna eletrônica. Porque várias pessoas, inclusive o professor Diego Aranha, especialista em informática, em criptografia de dados, já enviou para o TSE, já foi pessoalmente, já mostrou as possibilidades de fraude e o TSE se mantém calado. E com essas mesmas merdas de urnas eletrônicas fraudáveis que são usadas só no Brasil. Existem 10 países que utilizam urnas eletrônicas, tá? Mas esta fraudável aqui, do jeito que é só no Brasil. Tá ótimo, eu queria fazer duas considerações aqui de encerramento, né? A primeira delas é a seguinte: quando alguém bota um crachá de checagem de fatos, né, e a gente descobre que tem gente lá, por exemplo, que foi fundador de diretório de partido político e agora está lá fazendo fact-check, acho que isso tem que ser discutido no meio do jornalismo, assim, com muita intensidade. Não pode passar batido uma coisa dessa. Principalmente quando a gente percebe isso, que nós estamos aqui colocando a público um alerta. Então, esse alerta, olha só, em vez das pessoas olharem para o alerta, elas, né, como o Henrique bem colocou, se voltaram a nos questionar. E esse nosso alerta, veja bem, nós não estamos falando de brincadeira aqui. Saiu uma informação da Fox News nos Estados Unidos, corroborada pelo Departamento de Estado americano, falando de uma suspeita de tráfego de dados, e eles têm o backbone lá central da internet, eles controlam o fluxo de dados de forma centralizada. E tem uma suspeita de que houve fluxo de dados, né, vamos colocar assim, tentativa de interferência, vindo do Irã, da Venezuela e da Síria em relação à eleição brasileira. Em vez das pessoas irem investigar isso, que é um risco para a soberania, se voltaram a fazer, né, esse meio da mídia tradicional, se voltaram a nos fazer ataques. Então a gente pergunta, peraí, de que lado essas pessoas estão? Estão ao lado da soberania, da defesa do processo da eleição brasileira, ou, né,
e nós estamos alertando, não estamos dizendo que o fulano A ou o fulano B foi lá e meteu a mão na eleição. Nós estamos fazendo uma análise estatística independente, com base num processo matemático, e essas pessoas que checaram fatos, elas ignoraram uma informação que nós enviamos para lá, quando mantiveram contato conosco, dizendo que no site do TCU está dito que a lei de Benford se aplica em auditorias públicas no Brasil, e o site do TCU cita como exemplo um processo eleitoral da eleição do Irã. Essa informação foi passada para essas pessoas. Então, quem omite um fato como esse num processo de checagem de fatos, olha, eu acho que as instâncias aí de controle do jornalismo têm que se reunir e avaliar isso aí. Então, assim, fake news é quem não checa a informação direito, né? Tudo isso a gente sentiu ali com a intenção de fazer um ataque. Então as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber desse fato. E aí a gente fica pensando aqui, puxa, deixou de ser só uma questão, entende, interna de discussão de segurança pública ou de investigação. Se existe risco de uma nação externa estar interferindo no nosso processo eleitoral, e esse risco não sou eu que estou dizendo, não é o Lucas, não é o Henrique, esse risco foi colocado pela Fox News, corroborada pelo Departamento de Estado americano. Isso tem que ser investigado. Isso passou a ser uma questão de soberania nacional, não é mais uma questão de investigação policial. É soberania nacional, então nós temos que colocar isso dessa forma, né? E eu fico pensando assim, puxa, se nós temos aí uma eleição que está vindo, um segundo turno que vem, e nós temos 2 métodos para fazer a eleição. Um método eletrônico, sem voto impresso, e um outro método, pegar a urna de lona e botar o votinho lá no papel, como fazem na Grécia. E um dos métodos nós temos risco de interferência internacional, e o outro não tem. Eu não entendo por que correr o risco. Ah, porque é retrógrado. Não, não é retrógrado. Quem inventou a democracia usa voto no papel, a Grécia. Não é retrógrado. Não é retrógrado. Mesmo que fosse, nós queremos o quê? Agora vamos ficar bonito perante a opinião pública internacional, dizer que nós somos avançadinhos, fazemos uma apuração em 15 minutos, mas temos o risco de uma invasão. Então não faz o menor sentido correr esse risco. Isso é a minha opinião pessoal. Se tem 2 métodos, mesmo que a gente vá levar 4, 5 dias a mais, por que correr o risco de uma invasão que a partir de agora ela está denunciada, e não é por nós aqui, ela foi denunciada internacionalmente, e ela está colocada. Então, quer dizer, prosseguir nessa metodologia, sabendo que existe o risco, olha, isso é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. Ex-diretor da CIA, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não é qualquer um, tá bom, gente? É o braço forte da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. Tá no governo de Donald Trump, tá? Assumiu o cargo no dia 26 de abril de 2018, tá, minha gente? Então, este homem recebeu este documento que eu encaminhei para você agora, que eu mostrei para você agora, um documento que foi redigido ontem, e que chegou às mãos, portanto, do Mike Pompeo, e que dá conta do seguinte, né? O Dana, o congressista, escreve dizendo o seguinte, olha, eu peço atenção especial porque recebi relatórios, diz o Dana, recebi relatórios de vários grupos, e que grupos de inteligência, diz o congressista, e que na prática dizem que a Venezuela, o Irã e sobretudo o Hezbollah estão articulando interferências na eleição presidencial do Brasil. Eleição presidencial do Brasil, tá aqui ó, eleição, vou ampliar para vocês, aqui ó. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, gente. Tá aqui a documentação. Tá aqui, tá? Tá aqui a documentação. E aí, ele diz o seguinte, que ele teme muito, muito pela questão da integridade física nesse processo eleitoral. E cita o Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Mr. Jair Bolsonaro, tá aqui, tá, gente? Tá aqui na documentação. E ele diz o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, sofreu um atentado e mesmo assim recebeu 46% dos votos, ele faz a citação, né? E nós tememos aqui por um segundo ataque, tá? Por um segundo ataque nessa corrida na eleição presidencial para o dia 28, tá? E pede providências ao governo americano, tá? Diz, olha, se for possível, por favor, eu peço aí as providências ao governo americano para que as eleições
transcorram no Brasil com tranquilidade, para que as eleições possam acontecer com tranquilidade no Brasil. Ele pede aí precaução para o governo americano. Gente, isso aqui é de extrema gravidade e de extrema importância. Vocês se lembram que eu disse na semana... Quando foi, minha gente? Um dia antes da eleição? Primeiro turno? Um dia antes da eleição no primeiro turno? Eu fui lá e fiz um vídeo. Ninguém da imprensa deu. Ninguém da imprensa deu. Só eu e a imprensa americana. Dizendo que o Irã estava interferindo nas eleições aqui no Brasil. E agora tem um documento de um congressista americano, primeira mão, exclusividade aqui, mas pode divulgar, tá, gente? Eu entrego pra quem quiser da imprensa. Vou passar pra todo mundo. Folha, UOL, Estadão, Globo, quem quiser, tá? Tá aqui. Tá aqui. Membro do Congresso americano, tá? A Orcrim tem tudo nas mãos para poder fraudar essas eleições de 2018. Mas há um grande problema. O altíssimo, o gigante índice de rejeição ao PT. Ninguém quer votar no PT. Se eles fraudarem as eleições, os brasileiros todos saberão que as eleições foram fraudadas. Se Haddad ganhar, os brasileiros saberão que as eleições no Brasil foram fraudadas e o povo não deixaria isso barato. O povo iria para Brasília para quebrar tudo, para derrubar essa república de bandidos que existe no Brasil. Então, existem outras 3 formas da Orcrim tentar continuar no poder. Qual que é? Primeiro, bom, todas elas estão no artigo 77, no parágrafo 4º deste artigo da Constituição Brasileira. O primeiro motivo seria através da morte do Jair Bolsonaro. Se eles assassinarem o Jair Bolsonaro, aí vai disputar a presidência da República Haddad e Ciro Gomes. Segundo motivo, eles tentarem caçar a candidatura do Jair Bolsonaro, que é exatamente o que eles estão tentando fazer nessa semana. Eles estão tentando caçar a candidatura do Jair Bolsonaro. Terceiro motivo, através da renúncia de um dos candidatos. Ou seja, se o Haddad renunciar, Ciro Gomes é quem vai disputar a presidência com o Bolsonaro. E isso permitiria que eles fraudassem as eleições para o povo engolir goela abaixo o resultado das urnas, como se fosse algo totalmente legítimo. Então saibam vocês que se Haddad renunciar, e isso está sendo articulado, quem estiver assumindo vai estar assumindo pelo PT. Votar em PDT vai ser a mesma coisa que votar em PT. E outra coisa, PDT, PT, é tudo farinha do mesmo saco. Estão juntos, eles fazem parte da Organização Internacional Foro de São Paulo, que é a organização internacional que tem por objetivo implantar o comunismo no Brasil e em toda a América Latina. Então fiquem espertos, brasileiros, não se deixem enganar. Um abraço a todos, compartilhem esse vídeo o máximo possível. Eu sou André Basílio, da página O Brasil de Fora do Brasil. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a nossa nação. Um abraço a todos.